Sair do ensino médio e ir para a faculdade é uma mudança muito grande na nossa vida. Apesar da vida na faculdade ser bem diferente da que você tinha no ensino médio, uma coisa não muda, que é você sempre tem que estudar. Estar na faculdade não desqualificou a sua jornada do ensino médio, muito menos cancelou ela, mas deu continuidade. Alguns rituais e leis mudaram, até porque na faculdade você é tratado como um adulto, bem mais do que no ensino médio, né? Mas elas fazem parte de um mesmo processo, que é a vida acadêmica, que são os seus estudos. Fiz essa referência básica para ilustrar o que aconteceu com a antiga e com a nova aliança. Fica aí que você vai entender melhor. Como já vimos anteriormente, muitas pessoas invalidam a antiga aliança e usam isso como justificativa para não guardarem um sábado, por exemplo. O mais interessante de tudo isso é que quando Paulo falava negativamente da antiga aliança, ele estava falando da experiência que as pessoas tiveram com ela e a forma como responderam a essa aliança. Toda essa invalidação atual faz sentido só dessa maneira, porque ela mostra como até os dias atuais as pessoas respondem de maneira negativa à antiga aliança. Hebreus anuncia que quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. E quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira aliança. A maioria dos estudiosos reconhece corretamente Hebreus 7 a 10, enfatizando ali a aliança do Sinai e a nova aliança da cruz como elementos históricos e conclui então que a nova aliança histórica tornou obsoleta a antiga aliança do Sinai. Mas gente, Hebreus 7:12 diz explicitamente que o que tornou necessária a mudança da lei foi o sistema do sacerdócio do Antigo Testamento, ou seja, toda a lei cerimonial que fazia parte da aliança do Sinai. Das 18 comparações que aparecem em Hebreus 7 a 10 para distinguir essas duas alianças históricas, 17 delas dizem respeito à lei cerimonial, que pode ser resumida em 3 categorias: sacerdócio, sacrifício e santuário. Olha só, de 18, 17 falam disso. Hebreus diz que ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. A mensagem básica de Hebreus 7 a 10 é que todo o sistema cerimonial da aliança do Sinai foi cumprido em Cristo, tornando antiquado e envelhecido o sistema ritual do Antigo Testamento. Consegue entender? Pegando a referência que usei na introdução do início da lição, a nova aliança ela marcou uma nova fase da história, mas não desqualificou a antiga aliança, apenas as regras que existiam nela. Ok. Antes de anunciar a mudança que o sistema cerimonial da antiga aliança histórica havia se tornado antiquado e envelhecido, Deus repetiu as promessas divinas que ele fez com o seu povo. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus queria lembrar e informar os seus filhos no Novo Testamento que a essência da sua aliança, o Evangelho, não havia mudado, porque ele mesmo não muda. Jesus veio na Terra para cumprir a nova aliança e não mudar. As alianças e as suas promessas foram ratificadas pelo sangue de Jesus, que Hebreus chama de não apenas o sangue da aliança, mas ele chama de o sangue da eterna aliança, mostrando que a aliança é eterna, ela não muda. Mateus 27, 50 e 51 menciona um detalhe aparentemente insignificante e que mostra que Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado de alto a baixo. Ali é citado que, para quem conhece o ritual do santuário, esse detalhe faz um sentido tremendo, ele é muito importante. Com esse ato de rasgar ali o véu, Deus estava deixando claro que as cerimônias realizadas no antigo santuário estavam encontrando a sua plenitude no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dali para frente, o santuário celestial entraria em ação e o plano da redenção continuaria a partir de lá em favor de todos os pecadores. O véu foi sobrenaturalmente rasgado de alto a baixo. Olha, não de baixo para cima como se um humano tivesse feito, não, de cima para baixo. E esse acontecimento foi muito mais significativo do que parece. Com isso em mente, a palavra-chave dessa semana é aliança. Escreve aqui embaixo o que vem na sua cabeça quando você lê essa palavra. Tira uma foto, marca a gente no Instagram e ajuda a gente a entender um pouquinho o que você lembra, o que você pensa quando ouve a palavra aliança. Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Deus disse para o seu povo lá no Antigo Testamento que ele já havia perdoado, no tempo passado, os pecados deles. Além disso, Enoque e Elias não foram apenas perdoados, mas também levados para o céu sem passar pela morte. E Moisés foi ressuscitado dos mortos e levado para o céu. E todos eles viveram sob a antiga aliança. Olha só, todos estavam na antiga aliança. Como isso poderia acontecer se os pecados deles não fossem perdoados antes da morte de Jesus na cruz? Consegue entender a lógica? Claro, sim. A morte sacrificial de Jesus não deu início à nova aliança da graça, ela revelou o seu ápice. O alcance da obra de Cristo é universal e Jesus não queria esperar até o seu sacrifício para selar esse negócio, por assim dizer. Ele queria que os benefícios eternos fossem distribuídos imediatamente, instantaneamente, assim que surgisse o pecado, o mais rápido possível, para que pudesse purificar e levar para perto dele aqueles a quem o pecado havia roubado. No momento em que Jesus entra por convite na vida de alguém durante a conversão, seja no momento
decisiva ou durante um período mais longo de tempo, a própria vida se torna uma nova criatura. Que coisa mais linda! A salvação da raça humana sempre foi objeto de consideração nos concílios do céu. A aliança de misericórdia foi feita muito antes da fundação do mundo. Ela existiu desde a eternidade e é chamada de aliança eterna. Tão certo como nunca houve um tempo em que Deus não existisse, nunca houve também um momento em que não fosse o prazer da mente eterna manifestar a sua graça à humanidade. Resumindo então, primeiro, Jesus não morreu para cancelar a aliança, e sim os rituais cerimoniais que ela envolvia: sacerdócio, santuário e sacrifícios. Segundo, Jesus veio para a terra para cumprir a nova aliança e não para mudá-la. Terceiro, a morte sacrificial de Jesus não deu início à aliança da graça, ela revelou o seu ápice. O objetivo da lição de hoje é você entender que nada foi abolido, na verdade foi completado. Jesus sempre existiu e o ato dele salvar a humanidade já estava presente desde o Gênesis. O próprio ato de Adão e Eva não morrerem já mostrava que o sacrifício de Jesus viria, aconteceria, e por esse sacrifício eles não foram mortos imediatamente. Jesus está presente em todo o Antigo Testamento, como se fosse um cheque. O seu sacrifício já era usado no Antigo Testamento para trazer salvação e a certeza da salvação para os que nele acreditavam. No entanto, esse cheque foi pago quando ele veio e morreu de uma vez por todas na cruz, pagando o cheque que já existia desde a fundação do mundo e assim garantindo de uma vez por todas a nossa salvação. Entenda, Jesus sempre existiu e assim como ele salvou o povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele quer salvar você hoje. Pare de confiar em si mesmo para se salvar e entregue a sua vida nas mãos de Cristo, porque ele pode e ele quer salvar a sua vida. Você aceita isso hoje? E a forma como toda essa invalidação, o fel, Deus disse para o seu povo lá no Antigo Testamento, e que quando ele diz nova aliança, toda antiquada, volta.